Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo, crucificado, ressuscitado. Hoje nós estamos na solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta solenidade nos serve para dizer que Pedro e Paulo, na sua vida, ouviram a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, o convite para segui-lo, se tornaram seus discípulos em realidades totalmente distintas, Pedro acompanhando Jesus e Paulo de perseguidor a perseguido, ou seja, aquele missionário que levou a Igreja de Jesus Cristo após a sua conversão pelo mundo. Mas hoje também eu quero lembrar de 3 pessoas da minha cidade de origem que tiveram a sua vida interrompida na última segunda-feira pela manhã devido a um acidente. A mãe e as 2 filhas, Elisângela, Daiane e Gisele. Que Deus possa acolher vocês no lar eterno, na sua presença e confortar todos os familiares. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas amigas, amados amigos, nós temos 3 pontos muito importantes para nossa reflexão neste dia, neste domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo. Se percebermos todo o trecho da narrativa do Evangelho de hoje, desta solenidade, tem como centralidade Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé primeira, a quem nós devemos seguir. Pedro e Paulo são para nós exemplos de como seguir a Jesus. No início desta narrativa, Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe, que é uma cidade que foi construída para homenagear o imperador romano. E nesta cidade existiam muitos templos pagãos, existiam muitas idolatrias, muita veneração humana. Nada do que ali se vivia era relacionado ao centro da nossa fé, a Deus como eles queriam propor. Mas eram homenagens a seres humanos que eram vistos como deuses. Dentro desse contexto, Jesus pergunta aos seus discípulos:
Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas no geral. E aí eles começam a dizer que as pessoas dizem que Jesus é mais um profeta, como João, como tantos outros que passaram por aí, Elias. Aí Jesus vai tocar no coração de cada um deles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Talvez o silêncio paire sobre eles. E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O reconhecimento de Pedro precisa também ser o nosso reconhecimento. Nós que somos cristãos e cristãs, precisamos reconhecer a Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, que não está presente mais fisicamente conosco, assim como estava nesta época com os seus discípulos, mas ele se faz presente sacramentalmente no meio de nós. Com isso, Jesus diz a Pedro que não foi nenhum ser humano que revelou essa resposta, mas foi Deus. Porque mesmo diante das fragilidades, mesmo diante das fraquezas de Pedro, que aconteceram e que irão acontecer, Pedro escuta a voz de Deus. E é assim também que nós devemos vivenciar a nossa fé, escutar a voz de Deus em nossa vida. Um segundo momento para a gente refletir é como hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade, nós respondemos a essa pergunta. Não é Jesus que faz essa pergunta para nós. São as pessoas que estão ao nosso redor que fazem esta pergunta para nós. Qual é a nossa resposta? Muitas vezes esta pergunta ela tem uma conotação de ironia, de descaso. Ah, Deus é para você? Alguém que você acredita que você não vê? Como pode isso? Ser a centralidade da sua fé se você não vê Ele? Não quero aqui questionar a decisão que muitas pessoas têm de não acreditar em Deus. Mas quero aqui dizer que, se nós cremos, nós precisamos fortalecer esta crença. Nós precisamos fazer com que ela realmente seja vivenciada. Não tanto em palavras, mas em atos, como já mencionei várias vezes aqui em outros momentos. Então precisamos ter esta clareza. Se cremos, se confessamos a fé em Cristo, precisamos fazer com que ela também apareça no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E por último, Jesus dá as chaves do reino dos céus a Pedro. Pedro e Paulo, embora tenham vivido realidades totalmente diferentes, em momentos diferentes, como já mencionei aqui no início, Pedro acompanhou Jesus e Paulo levou o Evangelho a todas as nações depois da sua conversão, as que ele pôde, e dali se espalhou pelo mundo. São personalidades diferentes, mas representam os marcos da nossa igreja. Mas não os marcos que precisam ser adorados,
os marcos que precisam ser vistos como exemplo de dignidade, de fé, de aceitação, de presença e de promessa de fé, e de mostrar que realmente eles seguem a Cristo nosso Senhor. Quando Jesus dá as chaves a Pedro, ele pede e diz e dá ordem: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós sabemos que as chaves abrem e fecham portas, mas as chaves que nós temos da nossa fé, elas precisam abrir portas. No mundo dilacerado pela polarização política, pela discriminação, pelo ódio, pelo preconceito em que nós vivemos, muitos cristãos envolvidos em todas essas tramas acabam fechando as portas para quem pensa diferente e deixando de lado. Esta não é atitude cristã. Se por acaso você, em algum momento que está me escutando agora, deixou de conversar com alguém, não concorda com a opinião do outro e se diz cristão, precisa rever as suas convicções. A gente pode não aceitar ou não concordar com o outro, melhor dizendo, mas a gente precisa respeitar. Isso é atitude cristã. Isso é usar as chaves para abrir as portas e não para fechar. Ao finalizar esse vídeo, que hoje ficou um pouquinho longo, eu quero pedir para que cada um de nós, nesta semana, possa usar as chaves da nossa fé para abrir as portas do amor, da acolhida, da reconciliação e da paz. Que assim seja. Amém.